como abordar o mal. Para iniciar esta reflexão, é que tanto o bem quanto o mal são definidos pela moral em um determinado momento, em uma determinada cultura. Por exemplo, para os europeus do século XVIII, o terremoto de Lisboa foi a própria manifestação do mal. No século XX, o mal foi considerado em questão da crueldade humana e os campos de concentração nazistas foram sua encarnação. No dia a dia da nossa cotidianidade, a pedofilia constitui uma manifestação bem contemporânea do mal. Seja qual for aquele que define o mal, o teólogo, o cientista, o filósofo, o agnóstico, o mal sempre expõe um problema relacionado com a ininteligibilidade do mundo. Se formos rastrear a questão do mal na história da produção psicanalítica, nos deparamos com um trabalho de Freud, de 1908, que foi publicado na revista Sexual Problema, chamado A Moral Sexual Civilizada e a Doença Neurótica Moderna. Neste trabalho, podemos ver que perante a tese que predominava no campo da saúde no início do século XX, tese que, digamos, de passagem, não se diferencia no essencial da tese sobre o estresse presente na vida moderna, sobre o estresse presente no discurso da saúde de nosso dia. Perante aquela tese, Freud se posicionou criticamente dizendo que essa tese é insuficiente para explicar as características das doenças nervosas, porque essa tese ignora o fator etiológico mais importante da doença neurótica, isto é, a satisfação sexual, a sexualidade. Em outras palavras, podemos dizer que já em 1908, Freud sustentava a ideia de que ninguém se torna um neurótico ou uma neurótica porque se cansa muito trabalhando, ou porque tem um chefe que fomenta a rivalidade, ou porque tem engarrafamento na cidade, ou porque mesmo que o governo não admita os preços aumentam. Digamos que Freud já em 1908 já diferenciava a causa da neurose dos desencadeantes de comportamentos neuróticos e mais ainda. Ele definiu que a influência nociva da civilização se fundava essencialmente na cultura excessivamente e injustificadamente repressora do desejo sexual. Deste modo, Freud se afastava da ideia generalizada de que o mal, de que o mal-estar nervoso era produto do ritmo da produção da sociedade industrializada e da industrialização maciça. E então propõe um caminho de reformas culturais e morais que permitam à sociedade atingir seus objetivos de forma mais lúcida, mais eficiente e sem ter que apelar à repressão da satisfação sexual. Resumindo, Freud propõe um bem: não renunciar à satisfação sexual para vivenciar a sexualidade de modo de preservar a saúde e a criatividade. E também ele situa um mal: a repressão e o sacrifício da sexualidade, que acabam comprometendo tanto a saúde do indivíduo quanto os objetivos da sociedade. Quer dizer, que o incompreensível para Freud
sim? O desafio, digamos, não é assim, da inteligibilidade, digamos, não é, do mundo para Freud, de 1908, era a repressão da satisfação sexual do ser humano. A moral do sacrifício da satisfação sexual foi se impondo progressivamente no curso da história da civilização, e a religião sancionou, dando força de lei, os avanços dessa moral. A parte de satisfação pulsional, à qual se renunciava, era oferecida a Deus, isto é, sacrificada em nome do Pai Eterno, fundador de uma comunidade que se sustenta em um bem comum, constituído precisamente pelo sacrifício da satisfação sexual dos filhos. O bem comum conquistado deste modo, isto é, via o sacrifício, era considerado sagrado. A partir desta identificação entre satisfação sexual e divindade, em um bem divinizado, Freud fez da satisfação sexual, da satisfação pulsional, o bem mais profundo ao qual não havia que se renunciar. Quer dizer que Freud atacava a legitimidade dessa moral civilizada que exigia o sacrifício pulsional, e a psicanálise foi uma ferramenta poderosa na transformação da moral sexual no Ocidente. Digamos que a psicanálise muito contribuiu com os questionamentos feitos à moral vitoriana e muito contribuiu com a descrença nas virtudes dessa moral. A psicanálise apoiou e contribuiu com a entrada na cultura de uma permissividade em termos de satisfação sexual nunca antes elaborada e que não devemos confundir com o hedonismo contemporâneo. Isto é, não devemos confundir essa permissividade elaborada pela psicanálise com o valor, com o discurso do direito ao gozo, direito muito dos nossos dias, que é uma versão de um imperativo de gozo que podemos enunciar como seja feliz e goze custe o que custar. Não é disso que a psicanálise, não é disso que Freud tratava, nem a psicanálise trata. Voltando então à produção freudiana dos inícios do século XX, podemos pensar que se trata da afirmação de um bem que está além do bem e do mal, do cristianismo. Quer dizer, se trata de outro sujeito que está em jogo, porque também se trata de outra ética que rompe com a distribuição que a tradição cristã fez entre o que seja moral e imoral. Mas o pensamento psicanalítico não parou por aí. A experiência clínica psicanalítica apresentava novas questões que exigiam novas elaborações. E então, é importante saber diferenciar, é importante saber perceber a diferença que existe entre aquele Freud entusiasmado e contestatório de a moral sexual civilizada de 1908 e o Freud lúcido e cauto. E o Freud lúcido e cauto de O Malestar na Civilização, que é de 1930. Quando nos diz que no percurso da satisfação pulsional, isto é, no percurso da busca da felicidade plena, o sujeito se depara com a angústia e com o problema do mal. Grande mudança de perspectiva, que vocês poderão apreciar. Agora, não se trata de afirmar com tanta certeza que a repressão impossibilita a descarga da excitação sexual, o que faz com que esta excitação se acumule e produza angústia, isto é, desprazer.
mas que no próprio percurso da satisfação pulsional encontramos a angústia. Não que a repressão seja a causa da angústia, senão que no percurso da satisfação a angústia se torna presente. Uma mudança radical na posição de Freud. 4 anos antes, 1926, Freud escreveu Inibição, Sintoma e Angústia. E aí ele abandona a ideia da angústia estar relacionada com a repressão da descarga da libido. E pela primeira vez ele relaciona a angústia com uma situação de perigo ou traumática. Uma situação traumática, que está associada com a perda do objeto amado ou com a perda do seu amor. E então sustenta a ideia de que a experiência do nascimento, a perda que implica o nascimento, seria o protótipo de todas as angústias. Para dizê-lo em termos de Lacan, o trauma está ligado a uma perda essencial, que faz com que a satisfação plena das pulsões não possa nunca ser realizada e fique sempre uma zona na qual esta satisfação remite a um ponto onde o objeto perdido da satisfação se transforma em um objeto ruim. O conceito de farmacon se sustenta nesta experiência da ambivalência. Vocês sabem o que é o farmacon? Talvez um dos exemplos mais comovedores e claros dessa transformação seja o fenômeno da obesidade mórbida, no qual a busca da plena satisfação da pulsão oral, através do objeto alimentício, leva o sujeito à própria destruição. Para dizê-lo muito brevemente, isso que era para ser bom acaba se tornando ruim. Vemos então que nessa perspectiva, o bem supremo, que permitiu Freud questionar a civilização em 1908, deu lugar à descoberta de um mal. O gozo, a busca da plena satisfação pulsional, é um mal porque implica, segundo o caso, no mal de si mesmo e do próximo ao mesmo tempo. Neste sentido, para Freud, o semelhante não é só um auxiliar em um objeto sexual de amor, mas também uma tentação para satisfazer com ele, com o semelhante, as tendências agressivas, explorar sua força de trabalho, privá-lo dos seus bens, torná-lo objeto de gozo sem seu consentimento, martirizá-lo e até assassiná-lo. E nem a educação, nem as ações punitivas podem erradicar estas inclinações dos homens. Quer dizer, que os anos de reflexão em cima da experiência clínica fizeram com que a linearidade, aquele pensamento linear presente no trabalho de 1908, fosse problematizado e uma nova descoberta jogasse luz em cima de algo que Freud conseguiu isolar, isto é, o ódio do sujeito, de si mesmo e do semelhante. Foi com esta nova descoberta que Freud voltaria a se enfrentar, desta vez de modo mais contundente, com a ética cristã do amor. E caracterizou como uma crueldade o mandamento que ordena amar o próximo como a si mesmo. Uma vez que a prática psicanalítica permitiu esclarecer que cada sujeito tem de virar-se no mais obscuro de sua existência, com o ódio de si mesmo, isto é, com essa tendência à própria destruição. No trabalho Psicologia dos Grupos e Análise do Eu, de 1921, no capítulo A Identificação, Freud diz que a análise da melancolia, que implica na perda real ou efetiva do objeto amado,
essa análise da melancolia tem nos proporcionado outro exemplo, quer dizer, havia mais, outro exemplo dessa introjeção do objeto perdido. O traço principal destes casos melancólicos, é a cruel denigração do eu, unida a uma implacável autocrítica e umas amargas autorrecriminações. Nas análises, tem-se podido saber que estas autorrecriminações e autocríticas se aplicam, no fundo, ao objeto e que constituem a vingança do eu sobre o objeto. A sombra do objeto tem caído sobre o eu, com o ódio que se sente pelo objeto. É bom lembrar que não foi por acaso que Lacan chamou a melancolia de paixão do ódio. Vemos então que Freud descobre um circuito no qual, ao atingir o outro, o sujeito se atinge a si mesmo. Demandar ao outro a plena satisfação da pulsão e, ao mesmo tempo, articular o que é demanda e o que é extinção da demanda. Me dá tudo para eu nunca mais pedir nada. Em outras palavras, eu demando ao outro a satisfação plena. Demando que nada me falte, mas nesse mesmo movimento eu me suprimo. Isto é, se nada me falta é porque eu estou morto. Então, como me suprimo, no mesmo movimento suprimo o outro e a demanda. Este é o circuito que Freud consegue perceber no mandato cristão, que em termos de Lacan, se diria assim: ama a teu próximo como a ti mesmo, porque tu és, a nível da palavra, quem tu odeias na demanda pela plena satisfação. É uma construção conceitual difícil, enigmática, como costumam ser alguns pensamentos de Lacan, mas que nos deixa ver a contradição que Freud destaca entre a relação primordial de ódio perante a privação fundamental, que significa a perda do objeto, e o ódio de si mesmo. Do ponto de vista do afeto, se levarmos em consideração a ideia de que sabemos sobre o amor pelo objeto depois que o perdemos, uma versão poderia ser: eu era feliz e não sabia. Sabemos do amor pelo objeto depois que o perdemos. Podemos então dizer que no início há o ódio. Um poeta espanhol uma vez escreveu: eu não me dei conta de que eu te queria até o mesmo dia em que te perdi. Eu nada sabia do amor até que perdi o objeto que eu não sabia que amava. Por isso, no início, é o ódio. Eu nada sabia do paraíso até que eu perdi. E aí comecei a odiar. E a me odiar e também a amar. Bom, digamos que desde que nascemos, isso se atualiza algumas vezes na vida de um sujeito. Temos então que do lado dos afetos, no início está o ódio. Quer dizer, que quando perdemos o paraíso, o afeto que surge é o ódio. Mas Freud se deteve nesse ponto. Isso é muito interessante. Na leitura, no estudo sobre o capítulo da identificação, é muito interessante reparar como ele se detém neste ponto. Sem sombra de dúvidas, complexo. E então, nesse mesmo capítulo sobre a identificação, ele nos diz que, mais ou menos, que nem tudo está perdido. Tá certo? Porque no início há o amor do pai pelo seu filhote. E há a identificação a esse pai que ama.
E a definição do pai é justamente aquele que pode amar a cada um com igualdade. Digamos que a partir da leitura que Lacan fez, podemos dizer então que Freud, junto com sua posição com relação à função da religião, ele apostou no pai. Ele foi um defensor do bom pai para nos protegermos do mal radical. Acredito que não é novidade se eu disser que no campo psicanalítico, tanto freudiano quanto lacaniano, temos os colegas que são crentes. O que significa isto? Que são psicanalistas que fizeram desse conceito lacaniano, que é o nome do pai, o conceito no qual se apoiam para preservar o pai. Para preservar a tradição e para preservar o amor ao pai. Como modo de proteção contra o mal. Estes psicanalistas se perguntam ainda hoje como seria possível enfrentar o mal sem a crença em um pai. Por exemplo, Winnicott, psicanalista inglês, sustentava que acreditar nos progressos da libertação da repressão ia produzir a felicidade e, ao mesmo tempo, iam aumentar as tendências suicidas. Eu diria que, nos diversos espaços da cultura, a pergunta pelo mal é a pergunta fundamental que se coloca na nossa civilização. Vemos esta questão se manifestar no lugar que ocupa a noção de estresse pós-traumático, por exemplo, hoje. Vemos esta questão também se manifestar no terrorismo de massa, inédito até agora, que tem um efeito de loucura generalizada nos inícios do século XXI. Chegados neste ponto, considero que estamos em condições de definir o mal como aquilo que ameaça a razão, seja de uma comunidade, de um grupo ou de um sujeito. Uma vez que o mal desafia a esperança de que o mundo faça algum sentido. Se ameaça a razão, é precisamente porque o mal desafia a esperança de que o mundo faça algum sentido para alguém. Quer dizer que o mal é aquilo que a razão não consegue explicar, porque foge às coordenadas simbólicas que permitem a produção de sentido. Finalizando o século XX, ganhou força a ideia de que a cultura ocidental havia entrado em um novo espaço político, no qual era possível questionar as normas da tradição. Isto é, era possível questionar esses pontos nos quais a moral sexual civilizada se ancorava. Assim, por exemplo, o casamento definido como a união de um homem e uma mulher foi questionado. A filiação pela qual se considerava que um sujeito tinha que ser engendrado pela união sexual de um homem e de uma mulher também foi questionado. E assim, novas possibilidades de casamento, de filiações, de famílias, foram colocadas para o debate. E a reflexão sobre os modos de gozo tomou rumos impensáveis até não há muito tempo atrás. Em vários países, com as leis de casamento igualitário, com as modificações do Código Civil, com as novas concepções de família, com a lei de identidade de gênero, se introduziram novos ordenamentos dos espaços públicos e privados e da política. Mas, o que estamos assistindo hoje? Aqui no Brasil, o que estava se afirmando como um espaço de mudança da tradição, para então criar ou inventar novas formas de laços familiares, isso produz uma reação tamanha de rejeição por parte de setores religiosos que, por exemplo, a cúpula do PSC
o partido do Marco Feliciano, acredita que o Feliciano triplicará os números de votos obtidos nas últimas eleições, quando ele arrebanhou 211 mil eleitores. Hoje já não é novidade o avanço dos grupos evangélicos no campo da política nacional. Assim como tampouco é novidade o avanço do poder mediático de algumas das igrejas evangélicas que se organizam para combater o mal. Porque para um setor cada vez mais numeroso de cidadania, o mal tem se manifestado e então o fora de sentido, o impossível de se entender, veio à tona e o que não se compreende deve ser reprimido. A guerra contra o mal avança e um renovado chamado à renúncia da satisfação sexual pede um Deus feroz, um Deus que nos diga como viver, como amar, como criar os filhos, quem pode criá-los, quem não pode. Um Deus que, via a repressão, restitua a tradição ameaçada. Este é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é um Deus que grita, que exige o impossível para o ser humano, porque ele lhe exige que viva sempre dentro da norma por esse Deus ditada e definida. Impossível. Impossível porque o próprio do humano, que a psicanálise soube situar, é que ele, o humano, é um desadaptado. É um ser fora da casinha. É ter seu próprio fora da casinha. Isto não como defeito que deva ser corrigido, mas como o traço inerente à sua condição de ser falante. Para finalizar, direi então que para a psicanálise lacaniana não se trata, perante este avanço da moral que sustenta um Deus que exige o impossível, não se trata de alimentar uma disputa pelo domínio de uma verdade universal. Uma verdade universal igual para todos. Não é disso que se trata. Não se trata, para a psicanálise, de provar quem está certo ou errado, dentro ou fora da tradição. Isto seria trair os princípios da psicanálise. Seria o mal da psicanálise. Trata-se, sim, de insistir e de persistir na proposta que Freud fizera e que Lacan trabalhou durante tantos anos, de acompanhar o sujeito na construção de uma resposta que lhe permita fazer com seu fora da casinha, com seu incompreensível, algo que torne possível deixar de sofrer e honrar sua vida junto com o outro. Fazer do fora do sentido, do seu sintoma, fazer disso que não se entende, que atrapalha a vida, fazer do mal de cada um uma alavanca para inventar-se uma vida digna de ser vivida. Freud recomendava trabalharmos para fazer do pior dos nossos defeitos a melhor das nossas virtudes. É isso. Michel Foucault escreveu sua introdução à vida não fascista, que serviria de prefácio para o Antiédipo de Deleuze e Guattari. Ele lançou uma série de princípios essenciais no final do texto dele. Entre eles, o último parece ser uma síntese de todos os outros. Ele diz: não se apaixone pelo poder. Para entender este princípio, temos que entender que para Foucault o poder é uma relação assimétrica, e mais do que repressor, ele é um produtor de indivíduos. As igrejas. Produtor de indivíduos. Vejamos então, por outra ótica, o poder exibido em sua forma drástica de violência. Não se trata de reprimir apenas, mas ao contrário,
de produzir sujeitos dóceis, obedientes ou, no mínimo, controláveis. E isso apareceu de forma bem ilustrativa nas condições dadas, por exemplo, às manifestações. As manifestações que vêm ocorrendo no Brasil. Pode manifestar, mas não pode vandalizar. Ou os rolezinhos, o grupo de garotos e garotas que entravam nos shoppings. Pode comprar, mas não pode andar no shopping. Embora restritiva, a violência não é usada apenas para garantir a obediência da lei, mas para garantir a sua existência mesma, para garantir o seu status de representante da civilização. Ou, nas palavras de Walter Benjamin, quando escreveu a sua crítica ao poder como violência, que dizia: é preciso dar atenção à surpreendente possibilidade de o interesse do direito pela monopolização do poder em face da pessoa individual não se explicar pela intenção de garantir os fins do direito, mas antes o próprio direito. Ou seja, garantir-se enquanto instituição da representação da ordem. Walter Benjamin, nesse texto, se serve de um significante Gewalt, né? Que não é apenas poder, mas poder e violência, lei e violência. Esse significante é o mesmo que Freud vai começar a sua carta a Einstein em Por que a Guerra. Freud diz: o senhor Einstein começa com a relação entre direito e poder. Einstein pergunta para o Freud por que a guerra, né? E Freud começa respondendo assim: o senhor começa com a relação entre direito e poder. Este é, sem dúvida, o ponto de partida correto para a nossa investigação. Posso substituir a palavra poder por aquela mais dura e forte que é violência? Gewalt? Direito e violência são atualmente opostos para nós, diz o Freud, e mais adiante completa: é um erro de cálculo não considerar que originalmente o direito era força bruta e que ainda hoje não pode prescindir do amparo da força. A relação, então, entre lei e violência, entre poder, lei e violência é visível e sempre foi. Hoje, com efeito, as coisas mudaram um pouco. Vivemos em uma lei de ferro, mas não sabemos necessariamente quem a determina. Se é a polícia, se é o mercado, se é o Estado, quem que é. Mas sabemos muito bem como ela reage, com violência. Falou-se muito na crise da representação, do modelo representativo, quando as manifestações de 2013 começaram. Era impossível unificar contra o que lutavam os manifestantes. Mais difícil ainda era homogeneizar as suas demandas. Mas era também impossível não ver, nessas mesmas manifestações, uma representação da crise. Uma crise institucional e política, mas também uma crise simbólica, ou melhor dizendo, uma crise do simbólico. E isso justamente porque o que elas revelam é a crise da representação. Há um modelo de retroalimentação, né? Uma explosão de significantes, um enxame, que sempre foi latente, é verdade, mas que dessa vez excedeu o seu tanque de contenção. Pensando melhor, quando eu estava escrevendo, o título do texto mais adequado seria Crise da Identificação e Identificação da Crise. Pois a crise da identificação com o significante, com o ideal, com o modelo político, por assim dizer, é a própria identificação da crise, na acepção original de crise enquanto separação. Uma divisão do sujeito que descobre que não existe um significante que o represente e que não sem certa frustração, neuroticamente, fará de tudo para encontrá-lo. De qualquer modo, a diferença é que isso foi colocado à luz do dia, a céu aberto, e coletivizado na mesma medida em que se dizia não à coletivização, não à representação. Pois encena então uma dificuldade. Se já não há conjunto que possa ser identificado, o que acontece é uma violência sem medidas que não tem objeto. E como já podemos presumir, tanto dos conceitos que falei acima, como do momento em que vivemos, já não é preciso nem mesmo desobedecer à lei para sofrer retaliações violentas. Né? O caso das prisões recentes dos 23 jovens no Rio de Janeiro, ou mesmo o Rafael, que segue preso porque estava levando pinho-sol, né, que foi considerado um elemento terrorista,
Enfim, não precisa nem cometer crime, porque, né, a lei de ferro é um pouco isso, né? Ela vem de qualquer lugar, não se sabe de onde ela vem direito. Bom, se a violência é sem objeto e generalizada, o que se depreende é a aniquilação da singularidade do sujeito. Partout, partout, não todo, em toda parte. É assim que Jacques Lamillère vai dizer da nossa época, a época em que o outro não existe. Mais especificamente, a época em que o outro já não se apresenta apenas como todo, mas também como não todo. E o não todo, explica Marcos André Vieira, não é um outro incompleto, um todo a quem, humildemente barrado, faltaria algo. Ao contrário, por ser um todo sem limites, não tem corpo e está, assim, longe de ser todo poderoso. O outro não todo é disforme, onipresente, sem, contudo, real poder de fogo. Corrói e gera violência, mas nunca como a de um exército organizado. Não se pode travar uma guerra com um outro não todo. Ele é indestrutível, mas sem músculos. É a exigência superegóica angustiante e não a representação culpabilizadora do ideal. Fim de citação. Essa transformação se apresenta na fórmula lacaniana do superior contemporâneo, que já não mais reprime, mas ao contrário, manda gozar. Né? Isso que Oscar estava falando. Vejamos então dois casos, os rolezinhos e o funk ostentação. Os primeiros apareceram como ocupação do espaço na cidade por meio das incursões nos shopping centers. O segundo caso são garotos e garotas da periferia de São Paulo que cantam marcas, luxo e riqueza e que ostentam tudo o que têm. Seus Camaros, bolsas Louis Vuitton, óculos Juliette, camarote, champanhe, tudo muito dourado e com muito ouro. Muito ouro, as correntes de ouro. Ao contrário dos considerados funks proibidões, que fazem um inventário de armas, por exemplo, agora temos um inventário de marcas. Depois eu vi que é quase um anagrama, armas e marcas. Talvez tenha ocorrido uma passagem da abordagem transgressora e fora da lei para uma abordagem que deixa claro que não há exceção na exceção. E portanto, que os funkeiros ostentação podem jogar a partida da qual sempre estiveram excluídos. Várias leituras desses movimentos se apresentam moralizantes e abertamente contrárias aos seus modos. Os rolezinhos sofreram, inclusive, repressão policial. Algumas dessas leituras, que se debruçam sobre o funk ostentação e os rolezinhos, lamentam que os jovens da periferia queiram reproduzir a lógica capitalista, reproduzindo eles mesmos, com seus pares, a exclusão que sofreram outrora. Outros entendem que sim, é possível que se consuma, mas não se deve ostentar e muito menos ocupar o espaço. E o que é a ostentação, senão a ação de mostrar, de dar a ver um modo de gozo que se supunha exclusivo? E os rolezinhos, senão o ato de mostrar que quem consome tem um corpo e é feito de carne e osso? E por que não ver aí uma saída possível que extrapola e não transgride, porque é impossível de transgredir, essa lei de ferro? A aversão gerada por sua ostentação, ou mais ainda pela sua aparição, parece ser precisamente o impossível de suportar. O que é muito bem descrito na letra dos MCs. Por exemplo, do MC Menor do Chapa. Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo te incomoda. Ou ainda com o MC Rimé, contando plaquê de 100 dentro de um Citroën. Ou ainda, patrão, tênis Nike, shorts, bermuda da Oakley, camisa da Oakley, olha a situação. Ou ainda, a picadilha pode ser de boy, mas não vale esquecer que somos da quebrada. Não, somos vida louca. Não se trata aqui de uma essência, né? Mas justamente picadilha é aparência, né? Mas justamente da imagem, da aparência de uma apresentação. Picadilha é como eles se apresentam, o estilo que vem necessariamente marcado pela diferença. Sem contar a língua, né? Que se cria uma língua própria. Temos o que todos podem ter e, embora sejamos como se julga que deve ser, o somos ao nosso modo, ostentação. Por isso, eles não precisam mais ser representados.
e são, ao mesmo tempo, a representação dessa falta de representação, desse abandono da representação. E não por acaso se chamam mestres de cerimônia, eles mesmos se tornaram mestres. Com a psicanálise, entretanto, podemos dar um passo além, porque insistimos na pergunta: se já não há proibição, somos livres? Podemos gozar livremente, felizes, em harmonia? A resposta invariavelmente é negativa, porque estamos avisados de que o supereu como imperativo de gozo gera um excesso, o ilimitado do gozo, que nem sempre encontra uma boa solução, como por exemplo a solução do fã de ostentação. Ao contrário, a ele se responde frequentemente ao gozo excessivo com o pior, com o racismo, diria Lacan. Daí que, como apontou Lohan, hoje não poderíamos falar de um choque de civilizações, mas de um choque de gozos. Isso porque o tratamento do gozo sem lei, do seu excesso, não encontra justamente um parâmetro representativo. É isso que a psicanálise nos avisa. Nesse ponto, sempre haverá uma crise da representação e uma representação da crise. O lugar em que o ilimitado empuxa ao para-além. E como tratar esse gozo sem a ortopedia da lei e sem a restituição do pai, que está, desde sempre, fadado ao fracasso e da qual não se pode esperar outra coisa senão o pior? O que fazer com a crise? Uma resposta da psicanálise seria: nem remediá-la, nem tampouco ignorá-la. Ao contrário, ouvir a crise lá onde ela não pode ser representada, sem dar um sentido para tamponar essa fissura, né? A crise é a separação. Antes, fazer dessa fissura o impossível de suturar. Fundada na fórmula clássica de Lacan, a relação sexual não existe. Para que desse mal-estar, o sujeito possa inventar um saber fazer. Como diz Miquel Bassols, num texto recente, em algum lugar a bomba não cessa de não explodir para cada sujeito, esperando sua resposta e o encontro sempre falha. O real do trauma é, assim, uma chamada à espera de resposta na experiência analítica a que o analista convoca em cada sujeito. O analista é o que pode acompanhar o sujeito ao dar uma resposta, sempre singular e imprevisível, à chamada perdida do real. É justamente, fim da citação, né? É justamente por não sustentar uma paixão pelo poder, palavra do Foucault, que a psicanálise pode encontrar o seu lugar, sem produzir indivíduos, sem impor um modo de gozo disciplinado, mas não sem fazer uma parceria. O analista conduz o tratamento e não o analisante. O analista não reduz esse limitado a um espaço de representação, mas acompanha o sujeito na invenção de algo que poderá ser transmitido e reinventado a cada vez que os dados forem lançados. É isso. Só uma perguntinha, Oscar, que eu fiquei um pouco curiosa a partir do teu trabalho. A gente viu, pelo que tu discorresse, sobretudo, que Freud tinha uma crença no pai, né? Que o pai iria colocar a ordem na casa, desse real sem lei com o qual Freud se enfrentou. Essa crença no pai permanece hoje com Lacan? Lacan também discorre desse jeito? Depende da leitura que se faça de Lacan, ¿está certo? La leitura que se faz na orientação do campo freudiano, aquela aposta a um pai ordenador, a um pai que daba as coordenadas simbólicas como para poder virarse con o pior, ¿no? Así. Ese pai já não se acredita, não se acredita mais nessas, digamos, não se acredita nesse pai como válido para todos e como uma boa solução para todos.
aquele pai que para Freud era um universal, para a leitura da orientação lacaniana, virou, aquele pai universal virou um caso particular. Há uma pergunta, poderíamos dizer, que esta leitura lacaniana nos permite fazer, uma pergunta dos últimos tempos da produção de Lacan, em que ele muda o sentido de uma pergunta. E então, já não se trata de perguntar-se por que as pessoas enlouquecem, mas de perguntar-se por que as pessoas não enlouquecem. E isto implicou numa mudança de estatuto daquela lei paterna. Por isso insisto, poder contar com a ferramenta do nome do pai, que não necessariamente é sinônimo do Senhor que colocou a sementinha. Poder contar com a ferramenta, digamos, do nome do pai virou um caso particular. ¿Sí? Há outras formas de se virar com o pior, que não necessariamente é contando com essa legalidade. Há outras formas de inventar-se um lugar no mundo, um lugar na vida com outros, que não se esgota necessariamente, digamos, não é, na construção que dispor de um nome do pai possibilita. Isto dentro de uma orientação da leitura lacaniana, certo? Há outras orientações da leitura de Lacan, muito críticas, algumas delas inclusive da posição do campo freudiano, digamos, da orientação do campo freudiano, muito críticas, que continuam sustentando o pai nesse lugar, digamos, não é assim, de grande significante, mestre, ordenador e universal. Insisto, na leitura com a qual eu me identifico e com a qual faz muitos anos que venho trabalhando, que é a leitura da orientação do campo freudiano, a gente não jogou o pai pela janela. Não se trata disso, digamos, tá certo? Ele volta pela porta e se joga fora pela janela. Tá certo, não se jogou o pai pela janela. Simplesmente, digamos, se pode ser considerado, digamos, na particularidade de cada caso. A clínica, nesse sentido, é muito elucidativa. A clínica com psicóticos é muito elucidativa, digamos, não é? Porque não havendo um significante poderoso, como pode ser o significante do nome do pai, sim, não necessariamente um sujeito psicótico, como se pensava antigamente, está ralado, está certo, digamos, está condenado pelo resto da vida a ser infeliz, improdutivo, estar internado, sozinho, isolado do mundo, e ter conseguido enxergar, ter conseguido perceber, digamos, não é? Diversos modos que um sujeito pode ter, não tendo o nome do pai, não tendo esse significante que ordena. Se pode acompanhar, sim, psicanaliticamente, um sujeito pode ser acompanhado para conseguir uma forma de fazer um nó original, próprio, singular, com o que Lacan chamou três registros: real, simbólico e imaginário. O pai continua existindo, certo? Não tem mais o poder que tinha antes, isso é verdade. Sim? É verdade. Hoje o representante, digamos, mais comum e mais frequente na nossa cultura, pelo menos, digamos, não é, dessa lei, sim? Hoje nem sequer tem crédito no banco, não é? Então, bom,
novas soluções para não enlouquecermos muito e feio. Eu queria fazer comentários sobre os dois textos, muito bons, parabéns. E é só, como eu sempre gosto de fazer, costurar coisinhas que me ocorreram. Oscar, na citação, eu gostei muito da citação que você colocou do Winnicott, da questão do aumento da felicidade e das tendências suicidas. Porque eu me lembrei, obviamente, do texto do Camus, do Sísifo, e o Camus ele faz uma coisa muito interessante que ele coloca em determinados momentos sobre a época atual, né, entre guerras, que é uma época muito curiosa que, ao mesmo tempo, ela mistura um misto de irracionalidade extrema e uma dependência muito forte e um mito da razão, ou até mesmo uma razão, até. De certo modo, para colocar em outras palavras, um pai, né? E o suicídio, muita gente vê o livro do Camus como tendo um humor melancólico, mas na verdade eu lembro, pelo menos a primeira parte, ele é até levemente eufórico até, né? Porque o suicídio, a única... Como não se suicidar? Né? Que resposta dar? Suicídio é a única pergunta realmente filosófica, etc. E tal, através da revolta, etc, etc, etc. Mas eu achei muito curioso isso. Nossa época é extremamente irracional e racional ao mesmo tempo. Um pai irracional e racional. É um pai... Sim, um pai, pelo menos naquela época, é extremamente presente e, ao mesmo tempo, um parafuso, descosturar dessa mesma. E não é, sabe, dois lados, assim, ou é isso ou é aquilo, ao mesmo tempo. Então, só colocando essa... enfim, costurar. E Flávia, com relação ao seu texto, ao meu ver, né, um dos temas que passava bastante, aliás, os dois, né, na discussão toda, é a óbvia questão do limite, né, o conceito até filosófico de limite. Né, e a gente costuma pensar muito em termos de limite, em termos bem clássicos, até mesmo na nossa era pós-moderna, etc. Então, a gente pensa em limites em termos bem clássicos, bem aristotélicos até. E você falando, eu me lembrei muito de um trecho do Hegel, no Ciência da Lógica, em que ele discutia exatamente isso, né, o conceito de finitude. E ele falava uma coisa muito curiosa, para dar um exemplo, né, de que o conceito de finitude não existe finitude. Não existe finitude. E ele dá o exemplo do corpo humano. Né? O que define o corpo humano não é seu limite, essa é a sua deterioração, né? Porque o corpo humano é infinito. Né? Então, tem vários autores modernos, Badiou é um deles, por exemplo, que Badiou trabalha com o conceito de pura multiplicidade, não existe mais unidade. Né? E no seu texto, uma das coisas que me pegou bastante foi justamente isso, a questão do limite. Final, em primeiro lugar, falar de limite, e em segundo lugar, como falar de limite. Né? Sempre pensando em termos de um complemento, sabe? Um outro, não outro. Né? Então, só para colocar essas questõezinhas, só, como eu falo do estudo. É isso. Legal, obrigado. Obrigado. Lucas, agora que você está falando do limite, que tem uma diferença entre o infinito e o ilimitado, né? Digamos, eu acho que a questão do limite, digamos, na psicanálise existe uma série de limites. O limite do fantasma é um limite, né? Não dá para... Não existem outras coisas possíveis porque o fantasma é limite, né? A fantasia é limite. Agora, as coisas podem ser limitadas e infinitas.
né? Elas não, uma coisa não exclui a outra, né? O amor, por exemplo, é uma coisa que pode ser limitada, mas infinita. Né? A questão do limite do infinito, não sei, tem a ver com coisas diferentes. Agora, é muito impressionante que só se consiga lidar com esse excesso, digamos, os rapazes do funk, eu vi muitos meninos, mas tem as meninas também. E eles falam muito de inveja nas letras, né? Uhum. Tem uma coisa assim que é recorrente. E é impressionante que diante desse ilimitado, que para alguns é o ilimitado, só se consegue ver essa leitura clássica do limite. Isso tem que parar. Né? Aqui não. Né? Os rolezinhos são a explicação perfeita. Né? Tipo, você pode fazer o que quiser, é o ilimitado do consumo, mas não pode ocupar o espaço. Né? Mas eu acho que isso tem se escancarado de uma forma mais frequente, assim, e é uma grande questão para pensar. Pensando nisso. E obrigada. Flávia, no teu texto, não sei se foi pensado, mas dá para ter um eco horripilante dessa crise do simbólico e quando se rompe a contenção, que é a irrupção dos tanques de proteção da Guarda Nacional, que sempre se vai limiar de não tem crise no simbólico, bota o tanque na rua. Uhum. Que vai poder vir a se apresenta exatamente o que não é à toa. A crise do simbólico é um modo de representar, de dizer, um modo psicanalítico, digamos, se você quiser denomear, ou não. A crise do simbólico, exatamente, é a proposta, digamos, de que o mal se cura reprimindo. Não é à toa que a Força Nacional está em tudo que é barragem de rio que o governo federal está fazendo. Sim. Sem avisar, digamos, não há que pedir tanto do simbólico. Exatamente, né? Porque o simbólico, a saída o simbólico é fundamental para que se elabore, né? Agora, tem coisa que não vai se alcançar com o simbólico porque justamente não está no nível da representação. Né? Tem alguma coisa aí que escapa. E a elaboração sempre é a posteriori. E a elaboração sempre é a posteriori, digamos. Ninguém elabora um conflito antes de ter aparecido. Digamos, assim. Mas tem uma coisa engraçada também, que aparece, por exemplo, nessa relação, agora, mais do que nunca, talvez, ou no momento, o que aparece bem claramente é, por exemplo, a apresentação das questões políticas na própria propaganda, mediadas por marketing. Né? Tem uma espécie de tentativa de evitação de que se fale da crise, se posterga, põe um monte de palavra no meio e me parece como jogar, infinitizar ou ilimitar a possibilidade de uma elaboração, a possibilidade do que já é um debate público, esvazia a palavra, digamos, para que o direito continue tendo lugar, que o poder, seja lá o que seja. Sim, e por isso talvez, eu não sei, tendo a achar, digamos, que na verdade isso se adia justamente para que se possa usar a ortopedia, né? Porque é isso que está acontecendo. Então, se adia, né? Não se fala da crise, etc., e se adia justamente para tentar, pelo uso da força, fazer com que as coisas fazer com que as coisas se encaminhem, sei lá. E é o pior, porque quando se dizia não façam manifestações, todo mundo invadia a rua, né? Velha história, né? Que não pode vandalizar, mas é aí que quebra tudo mesmo. Né? Tipo, a ortopedia tem como resposta isso, né? Que é bem um estilinho. Estou pensando aqui, na verdade, que talvez as duas figuras diferentes, superior, o repressor e o que manda gozar,
eles não sejam exatamente figuras diferentes, por assim dizer, uma mudança histórica, mas na verdade é o mesmo, é o mesmo super-eu, porque, inclusive o que o Lucas estava falando do limite, o limite na verdade participa de uma dialética com o ilimitado, né? Se falar em religião já está no Paulo, né? Que é a lei que dá a conhecer o pecado, porque sem lei não sabe o que é pecado. Exatamente. Inclusive nas letras de funk, a ostentação que se mostra não é só a ostentação, mas além do limite, né? A ostentação é isso, digamos, transgredir uma lei. Ou seja, afirmar a mesma lei que se transgride, né? É extrapolar, né? Sim, mas no limite, mas enfim, mas enunciar a lei no momento de transgredir. Eu tendo a pensar que Lacan retraduziu o super-eu freudiano. Tendo a pensar, digamos, não é assim, que Lacan o colocou em termos de gozo e de relação do sujeito com o gozo. Mas tenho minhas dúvidas porque a época em que o nome do pai funcionava com certa saúde na cultura, vamos dizer assim, nunca foi 100% qualidade total, sim? Mas funcionava com certo vigor, com certa força, impondo ordem, que era a época da moral vitoriana, digamos, que o próprio Freud se ocupa, digamos, não é, de dinamitar, apesar de que ele próprio defende o pai, digamos, não é? Ele via o pai ruindo, digamos, não é? E ele se ergue como um defensor, digamos, não é, desse pai, dessa lei. Eu acho que Freud coloca ênfase fundamentalmente no que nós podemos chamar de super-eu paterno. Lacan pega outra época. Lacan pega uma época em que o nome do pai, a exceção que o pai faz, a exceção que esse significante faz, quer dizer, porque há uma exceção se pode formar um conjunto. Quando essa exceção está debilitada, sim? Quando o pai se debilita, o conjunto dos filhos fica meio soltinho, sim? Sem demasiada consistência. Então me parece que Lacan, retomando um conceito que a Flávia falou, a lei de ferro, própria dos nossos dias, me parece que Lacan fala mais do super-eu materno, desse super-eu que vem à tona quando a metáfora paterna, quando o nome do pai está o suficientemente debilitado que não permite com que a metáfora paterna se funcione. E o desejo caprichoso da mãe vem à tona, sem limites, sem possibilidades de metaforização, que é disso que se trata precisamente a lei de ferro como efeito de um conceito que Lacan nomeia, que se diz assim, nomear para. E a que nomeia é a mãe. Sim? Já não se trata, no nomear para, sim? Te criei para ser médico, e você vai ser médico. Sim? Já não se trata da plasticidade que permitia a metáfora paterna. Hoje se trata de uma lei de ferro, de um gozo, de um imperativo, seja médico. Isso é nomear para. Por isso eu digo, eu não tenho às vezes certeza, às vezes me parece que sim, às vezes me parece que não, depende. Assim, é a minha bipolaridade essa, digamos. Às vezes digo, sim, na realidade é uma leitura, Lacan soube extrair, digamos, não é, do super-eu freudiano, aquele aspecto, digamos, não é, que Freud não tinha percebido. Mas não é simplesmente que não tinha percebido, era outra época. O pai funcionava melhor. Sim, a mãe, o desejo da mãe, esse que o próprio Lacan, no Seminário 17, diz, é como a boca do crocodilo. Está certo que se precisa de uma estaca
Sim? Quer dizer, o nome do pai que o mantenha aberto para que o filho possa transitar dentro e fora dessa boca e não seja engolido. Sim? Não reintegrarás o fruto do teu ventre. Sim? Se o nome do pai não funciona, a mãe o reintegra. Sim? Então, me parece que são super-heróis de épocas diferentes. Não é à toa que se fala do super-herói freudiano e super-herói lacaniano. Sim? Hoje, a coisa mudou. Sim? Hoje me parece que sim, que estamos na presença de um predomínio do super-herói materno. Esse que não tem, digamos, não é assim, os limites de um significante que permita metaforizar, digamos, não é, o desejo de uma mãe. Que permita, por exemplo, que o filho se pergunte o que ela quer de mim. Sim? E obedeça ao capricho materno. A clínica está cheia disso. A clínica está cheia de jovens, por exemplo, que, sim, pelo menos a minha, acredito não ser uma exceção, digamos, sim, de jovens que estão na vida, sim, obedecendo um imperativo e não entendem de que se trata isso. Não entendem de que se trata. Fazem, não é? Não se pode dizer que estejam fora do laço social, porque também não estão fora do laço social. Está certo? Mas sim estão de um modo lábil, sim? De um modo fraquinho, digamos, que há que se ter muito cuidado quando vai se enfiar o dedo, digamos, não é? Porque às vezes são amarrações muito frágeis, mas está no laço social, cumprindo um desejo que não se sabe de onde que saiu, que não é o próprio, está certo? E que eu acho que é isto que se chama nomear para, que Lacan chamou de nomear para, digamos, que inaugura uma lei que é de ferro, que já não tem a plasticidade da lei paterna, com a qual, enfim, digamos, não se pode dissentir. Você pode dizer, não vou fazer, mas do meu jeito, tá bom, serei o médico que nem meu pai, que já tem clínica, mas serei do meu jeito, enfim. Que mais? Eu fiquei pensando agora, né, nesse outro olhar, né, do imperativo, então não mais como o imperativo do nome do pai, mas então do desejo da mãe, que de alguma forma, então, nessa clínica contemporânea, viver esse imperativo do desejo da mãe dá um lugar ainda ao sujeito, né? Dá um lugar. Dá um lugar no desejo desse Dá um lugar, homem. só que dá um lugar assim, de ferro, tá certo? Um lugar que às vezes é muito difícil, digamos, não é? De ser mexido, de ser transformado, digamos, não é? Por isso eu digo, com muita delicadeza, porque há um lugar na cultura, há um lugar no laço, sim? Mas a gente escuta e se dá conta de que esse lugar é tão rígido, digamos, não é assim, que provavelmente não se dobre e se quebre, digamos, não é assim, se rompa mesmo. Então, bom, sim, há que, enfim, digamos, não é assim, possibilitar e abrir, digamos, não é, ajudar a abrir possibilidades de fazer outro tipo de amarrações, de estar de outra forma no mundo, que não de uma forma tão rígida. É, porque está aí como um objeto também, né? Esse é o problema. Exatamente. Se relacionado com o teu trabalho, a própria crise, então, né? Como separação. Essa Sim. crise do imperativo do desejo da mãe, como separar-se desse lugar. É a crise que não acontece. Exatamente. Exatamente. Em muitos casos, poderíamos dizer, há alienação, mas não houve a separação. Tá certo? E nem todos se tratam de casos de psicose. Digamos, não é assim? Há diferentes formas, diferentes modos de consistir no nome do pai. Sim? O nome do pai não é outra coisa do que uma solução, não é outra coisa do que
un modo de amarrar os 3 registros, está certo? Que naturalmente están soltos. ¿Sí? Una forma de amarrar, ¿sí? O nome do pai, se tem alguma coisa, se serve para algo, é para fazer um sintoma dele. Um sintoma que para a psicanálise, a diferença da medicina, para a psicanálise o sintoma é uma solução. Certo? Oscar, Sim. eu queria fazer um vínculo, eu não sei se estou conseguindo, entre essa lei de ferro e a violência que incide tão forte em corpos que demonstram essa fora da razão, que são os corpos travestis e transexuais. Porque esses corpos mostram essa emergência do que você chamou de mal, do ininteligível, né? Me parece que tem um vínculo entre essa lei de ferro. Transexualismo? A travestilidade, a sexualidade. Parece ter um vínculo, mas eu não estou conseguindo. Talvez você consiga fazer. Entre essa lei de ferro e a violência, que incide tão fortemente. Eu não tenho muita clareza, digamos, de como, se podemos, digamos, se este conceito de lei de ferro é uma ferramenta, digamos, para poder pensar e para poder, refletir, inclusive, que nos permite uma clínica, por exemplo, não é assim? Nos casos de transexualismo. Por outro lado, não há tantas experiências assim, digamos, não é? De psicanalistas tratando transexuais. Embora existam teorias muito interessantes. Tem algo nos casos de transexualismo que eu conheço e que eu tratei. Eu tratei um caso de transexualismo faz alguns anos atrás, de alguém que mudou de cidade, digamos, está morando numa outra cidade, e um caso atual, digamos, de transexual. Tem algo que a mim me chama poderosamente a atenção, e a certeza com que se coloca para o sujeito transexual pertencer a outro sexo, diferente do sexo biológico. E uma certeza que se instala ainda crianças, sim? Ainda bem criancinha. Existem vários casos hoje, digamos, não é assim, que tem se tornado público, digamos, não é? Aparece na mídia, digamos, não é assim, muitos casos de meninos que nasceram, digamos, não é menino, a parteira diz menino, digamos, está certo? E que com 3, 4 anos já se posicionam com uma certeza que chama a atenção, está certo? De definir-se como meninas e de querer ser tratado como meninas e de querer ser chamado com nome de menina, digamos, não é? E de que se desencadeiam verdadeiras crises de angústia quando são desconsiderados no seu pedido, no que apareceria como desejo. Eu duvido, digamos, está certo, que se trate de um desejo nesse caso. Eu não concordo, já não mais concordo. Sinceramente não sei se alguma vez concordei, digamos, mas como nunca tinha tido um paciente, digamos, está certo, nunca nenhum transexual tinha pedido análise para mim. Eu nunca me detive realmente para pensar demasiado nesse ponto, por isso nem sei se concordava, digamos, mas hoje eu sei que não concordo em considerar a operação trans, tá certo, como algo que tem que ser evitado. Sinceramente, não concordo mais. Sim? Eu acho que é uma precipitação, tanto quanto moralista e preconceituosa da parte, digamos, não é, de psicanalistas que tiveram a oportunidade de trabalhar isto há 20, 30 anos atrás. Em que praticamente se podia jurar, tá certo, que a operação trans desencadeava a psicose. Eu insisto, os tempos mudaram, tá certo? Os tempos mudaram. Há sujeitos que encontram
na operação trans uma solução para a vida. E se apaciguam, se tranquilizam. Certo? Não quer dizer a felicidade nem o paraíso. Sim? Mas são sujeitos que chegaram, poderíamos dizer, novamente a querer a operação, a intervenção cirúrgica. E digo novamente porque alguns destes sujeitos, e um caso que eu atendi, que havendo decidiu para pensar, sim? E decidiu novamente, com outros instrumentos, a partir de outras coordenadas, tá certo? Em que o predominante, neste caso, por exemplo, não era tanto uma questão de gozo, não era tanto uma questão, digamos, não é assim, de gozo, de um gozo desamarrado, de um gozo não localizado, digamos, não é? Era muito mais uma questão de amor, o que estava em jogo. E isso havia que escutá-lo. A mim custou escutar isso. Sim? Foi numa supervisão que caiu a ficha. Está falando do amor. Não é assim. E precisamente foi a operação que abriu a possibilidade, não é assim, para que encontrasse uma solução no campo amoroso. Não é? Por isso eu digo, os tempos mudaram. Sim? Os tempos mudaram, e mudaram muito. Hoje, um homem pode não se escandalizar nem morrer de um infarto, digamos, não é? Porque a mulher que gosta é um trans. Sim? Os tempos mudaram. Tem uma fala do Bassols, do Miguel Bassols, que é interessante. Ele se pergunta por que a violência incide tanto nas mulheres, nos loucos e nas crianças. E uma das coisas que ele fala é que esses três elementos, né, que tem, digamos, também outros, né, esses três elementos são o que não se consegue incluir, é o que não é incluído no gozo do sujeito. Diz que, em relação a isso, só se consegue repudiar. Né? Então, um pouco eu acho que dessa questão por exemplo, da massiva de reorganização, a questão massiva de reorganização sexual, digamos, da sexualidade, acho que tem muito a ver com isso, né? Tipo, já não é mais um escândalo, né? Mas o escândalo para alguns pode desencadear o fato de que não é para alguns uma relação normal. É produtor de violência. Exatamente, porque é justamente com aquilo que você não, né, com que, por exemplo, o Feliciano, sei lá, qualquer um deles não consegue lidar, né, justamente com esse representável, esse feminino que não... Que foge da linguagem, né? Exatamente. Exatamente, quando foge não da há linguagem, o que recursos tem é violência. Não há recursos simbólicos como para poder explicar, como para poder tornar inteligível, digamos, não é assim, que alguém, por exemplo, que nasceu com corpo de homem queira ser mulher ou vice-versa. Até mesmo para a própria polícia, né? Que se vê... Como? Até mesmo para a própria polícia, que se vê intervenções brutais nos corpos travestis e transexuais. Sim. Puramente existirem. Sim. E nesse sentido, insisto, digamos, há como uma volta de parafuso interessantíssima, digamos, não é? E um desafio super interessante para a psicanálise, poder intervir e opinar sobre estas questões tão contemporâneas. Digamos, não é? Poder posicionar-se, poder realmente colocar sua ética, digamos, não é? Torná-la pública, digamos, não é? Como para poder ajudar a refletir em cima, digamos, não é? Precisamente, agora lembrei algo que você disse com relação à violência. A violência se caracteriza precisamente, digamos, porque como que se chegou numa borda do simbólico e além a violência. Digamos, não é assim? E é disso que podemos intervir.
digamos, não é para operar nessa borda, digamos, não é? Onde faltam as palavras, aí onde falta o sentido, se desencadeia o ato violento. Tá certo? Sim, temos uma baita de uma responsabilidade social nesse sentido. Sim? Sim, Yuka. Agora, algum momentito. Laurecita. Então, eu queria só fazer um aporte na tua fala, nessa reflexão que tu fazes sobre o transexual, a demanda de um transexual, de que seja possível produzir a transformação no real do seu corpo, né? E eu concordo inteiramente contigo que algo que talvez nós, desde a psicanálise, pensávamos há, 20, 30 anos atrás, que se demandou a transformação no real do corpo, tem algo da psicose aí, porque não pode se colocar simbolicamente como mulher, sendo homem, precisa dessa incisão, desse recurso da medicina, né? Então, nesse ponto, eu concordo inteiramente contigo, há que a gente levar em conta isso com bastante atenção e cuidado, porque também o próprio avanço da medicina, né, que o avanço a gente teria que botar entre aspas, permite essa modificação com mais facilidade. Com mais facilidade e muitas vezes com muita irresponsabilidade. Sim, aí é que está o ponto. Certo? Aí é que está o ponto que, porém, quando tu dizes hoje se pode concordar ou não se opor a uma transformação de um corpo de um homem em uma mulher, por exemplo, né? Eu penso que assim como os heterossexuais não são todos iguais e suas demandas têm que ser tomadas uma a uma, também um travesti, alguém que quer fazer uma cirurgia e passar por esse real, é muito importante ter esse lugar de acolhimento, escuta e ver que função isso tem, né? Que imediatamente eu lembrei do presidente Schroeder, né? Todo o delírio, né? Construído ao redor de fazer-se ser a mulher de Deus, né? De transformar-se como mulher. Quer dizer, todo esse trabalho que ele fez de construção, né? Do que talvez fosse uma metáfora delirante a controvérsias, né? Quer dizer, é um trabalho importante e necessário para ele poder lidar com a sua loucura sem passar pela transformação direta no real do corpo. Sem entrar em detalhes, por exemplo, sem entrar em detalhes. Un mozo que me procura, porque ainda era mozo, que me procura, já tinha nome de mulher, enfim. O médico le indica, meio assim, meio uma coisa meio irresponsável e festiva, digamos, não? Se operarse. E porque ele colocou para o médico que ele queria, digamos, não? Assim que se sentia, que enlouquecia realmente no corpo deste homem, que não era dele, enfim, etc, etc. Ele procura uma amiga o escuta, semanas antes da operação, e algo a amiga escutou, que ele disse, espera e procura ajuda, vai ver um psicanalista. Eu também pedi que esperasse. De jeito e maneira disse, não, você não vai se operar, que loucura é essa, não. De jeito e maneira. Sim, mas simplesmente que esperasse. Por quê? Porque eu escutei algo que talvez a amiga tivesse escutado também, não sei, não conheço ela. Mas eu escutei algo que era da ordem de um delírio, tá certo? E era que a operação iria lhe dar acesso a um orgasmo feminino. Sim? Eu não me caracterizo, digamos, por ser muito medido às vezes com as palavras, mas produz alguns efeitos terapêuticos importantes. Porque eu me lembro que ele disse o seguinte: se você pensa que o feminino está na xota, você se equivoca.
Então, espere. Y espero, y continúo esperando, digamos, porque se da cuenta de que hay unas cuantas cosas para trabajar, digamos, ¿no? Sí, antes de se someter a una operación que no tiene retorno. ¿Está cierto? Decidió esperar. Y muy bien, y trabaja, digamos, ¿sí? ¿No es? ¿Sí? Y elabora esto que es un real, ¿está cierto? ¿Sí? Que de un cuerpo, digamos, ¿no? Así que para él apareció como presionado con esta historia. Si usted piensa que el femenino, que el gozo femenino está na Jota, usted se equivoca, que yo faço agora? Não é? Eu que queria tanto ter uma. Não é? Bom, tome-se seu tempo para esperar. Mas é curioso que é o tempo para esperar, né? Agora as cirurgias, muitas delas são reversíveis, né? Acho que a tecnologia atua aí de um jeito também que, se não der certo, volta, sei lá. Apaga. Não precisa comprometer o sujeito, né? Acho assim. Yuka queria... Vocês abordaram inicialmente, que é essa questão que você coloca, Oscar, essa coisa de obedecer os imperativos, né? Que hoje se identifica muitas vezes nessa figura do pai. Eu acho que a gente está vivendo uma época onde há uma grande banalização de certas palavras. Eu acho que violência é uma delas, na medida que ela aparece atribuída a quase tudo, e nesse sentido ela não explica nada, né? Ela se torna um pouco insatisfatória para a gente realmente dar conta de perceber as coisas. Se a gente for olhar um pouco para as teorias sociais, as teorias contemporâneas, a gente vai perceber uma ênfase muito grande na questão que a gente está vivendo uma época de borramento de fronteiras, né? De perda dos marcos, de ambiguidades, de simultaneidades, de multiplicidade de significados. E de alguma forma, quer dizer, esse é o aspecto, um dos aspectos que são mais destacados nas teorias e que correlacionam uma parte da crise contemporânea com esse borramento de fronteiras, com esse processo de indiferenciação, de ambiguidade, ou de simultaneidade, onde pode tudo, você pode ser qualquer coisa, você pode ir em qualquer lugar, você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, mesmo que não seja fisicamente, a questão da simultaneidade. E então me ocorreu um pouco, quando vocês estão colocando um debate sobre o mal, sobre a violência, sobre o limite, né? Me ocorreu perguntar um pouco sobre a indiferença. Né? Onde é que vocês colocam a indiferença? Perfeito. Ótimo. Tchau. Pode fazer. Pergunta e depois fazemos uma... É uma pontuação, até eu queria ter falado antes, Tchau. continuidade com a questão do trans, que é só eu acho que é um vício que eu digo da psicologia, da psicanálise, enfim, cai num olhar meio patológico sobre a questão, assim, por exemplo, o debate hoje trans, e eu falo isso porque tem alguns amigos que estão fazendo mestrado fora, mestrado aqui na UFRJ também, enfim, sobre isso. A disputa não é pelo corpo biológico, é pela palavra, pelo nome. Hoje, o Estado brasileiro obriga a cirurgia de sexo para a mudança do nome. Então, os casos que obriga a cirurgia de sexo, obriga os laudos psicológicos, os laudos psiquiátricos, e não é uma cirurgia que a grande maioria quer. Por exemplo, a população trans, que no caso da que foi consultada, chegou a aproximadamente o número de 15% só das pessoas que queriam mudança de sexo, mas que poucas delas conseguiam conquistar no judiciário o direito de não fazer a transformação via biológica. Porque existe o nome social, mas o nome social não te garante uma legalidade fora do país, ou enfim, na carteirinha vem o seu nome como homem, por exemplo, e entre parênteses o seu nome social. Então, assim, eu acho que essa questão do imperativo, a gente tem que pensar que a luta é pelo nome, né? E assim, e que
Claro, por um momento histórico, a luta era pela mudança de sexo e tudo mais. Mas as experiências que tiveram, enfim, toda a questão da fragilidade que fica no local da cirurgia, a perda do prazer biológico, sensorial, a gente acho que não se deve falar muito como maioria esse desejo, assim, e sim como desejo pelo nome, pelo reconhecimento enquanto homem e mulher a partir do seu nome, do que se constitui, né? Só uma pontuação, porque eu acho que, enfim, é um debate bem polêmico. Bom, isso é feito da falta de uma lei de identidade de gênero, não é? Isso é o efeito, digamos, da falta de uma lei de identidade de gênero, certo? Digamos, porque se para ter um nome de mulher tem que transformar o corpo. E o que com relação à indiferença, eu pessoalmente acho que a indiferença é uma defesa contra a angústia. Que a indiferença é uma defesa contra a angústia. A angústia, digamos, não é assim? Que eu acho que há um determinado limiar de tolerância, digamos, de elaboração de uma situação angustiante, digamos, não é assim? Que ultrapassado esse limiar, o sujeito entra numa espécie como de apatia, numa espécie de coisa, digamos, de indiferença em que sim, não há... a palavra o diz, digamos, não é assim? Como não se sabe o que fazer com o diferente, digamos assim, com isso que irrompe, que não tem nome, que questiona os próprios princípios, que questiona as próprias certezas, digamos, não sei. Eu acho que uma forma de defender-se é a indiferença. Tá certo? Tipo, não estou nem aí. Tá certo? Mas, de alguma forma, quer dizer, você também situa essa indiferença num campo onde as certezas também se perderam as certezas e onde os... Pelo menos se percebeu, digamos, foi percebido, pelo indiferente foi percebido, digamos, que algo de muito diferente, algo de muito novo, digamos, tem irrompido e não saberia como lidar com isso. Porque, assim, de fato, eu noto que hoje nós temos uma tendência a não entender mais o mal como mal, nem o bem como bem. E isso, evidentemente, tem alguns desdobramentos até nos marcos legais que nós estamos hoje diante deles, né? Até, inclusive, a nossa descrença nas próprias leis, na medida em que as leis são todas, de alguma forma, flexíveis e elas existem lá, mas não são para ser cumpridas. Ou seja, a gente já tem essa consciência, inclusive, de que as leis são marcos que também não são definidos nem para serem seguidos. A maioria das leis não são seguidas nem pelos próprios responsáveis por implantá-las. Nós sabemos que eles não as fazem, né? Quer dizer, eu fico pensando, por exemplo, hoje a quantidade de estudantes na universidade que começam um curso e depois começa o outro, e depois passa para outro, e depois passa para outro, e depois... Isso é uma constante hoje na universidade, né? Essa deriva, entende, do sujeito em busca de algum parâmetro, de algum lugar, então eu acho que, eu fico pensando que, eu não sei se nós estamos num momento de uma ordem como esta, que chega com a medida ortopédica, que impõe certas coisas. Eu acho que nós estamos numa outra coisa que a gente ainda não sabe nomear, entende? Eu não sei se o modelo dessa imposição da ordem é o modelo no qual nós estamos. Não, nem digo que seja universal, digamos, tá certo? É um dos efeitos que se produz, digamos, precisa. Eu acho que a ordem de ferro, na medida em que atribui um lugar, sim, é uma forma também de defender-se desse caos e dessa deriva, tá certo? Digamos, nós estamos falando, eu acho que de diferentes formas que diferentes formas, digamos, que o sujeito tem encontrado de defender-se do real que tem irrompido de maneira tão brutal, tá
tá certo? Mas tão brutal, sim, que é como tentar viver em carne viva, tá certo? Então há que inventar CPLs. A lei de ferro é uma delas. Sim, a lei de ferro é uma delas, digamos. Um modo meio delirante, meio louco, até podemos pensar, de evitar a deriva. Tá certo? A indiferença é outra. Sim? A indiferença é outra forma de evitar, digamos, não ser devorado por esse real. Digamos, não? Então é como que o sujeito se anestesiou, está anestesiado. Digamos, não é nada, o toca demasiado. Sim? Mas e a questão do superior materno e da lei de ferro tem a ver também, eu acho que com isso, com essa deriva, né? Digamos que já não é mais um princípio da suficiência, né? Então, esse imperativo de gozo é que a questão não é que você, sei lá, não consegue se encaixar em algum curso, é que tem que tentar todos para ver qual é o melhor para você. Essa é a lei de ferro. Porque a universidade é o caminho. Essa é a lei, e alguma que manda gozar. É uma versão da lei. Digamos que aí, digamos, tem que ter alguma coisa que complemente, bom, e daí já se sabe que não tem, né? Quer dizer, não se sabe. E aí tenta, e aí vai aqui, vai ali, vai ali, vai ali. Digamos, essa é a plasticidade que eu acho que tem a ver com aquilo que o Alexandre estava falando, superior freudiano, superior lacaniano. Essa é a plasticidade da lei de ferro. E ela é totalmente imperativa, né? Vai, procura felicidade porque ela existe. Sim, exatamente. Porque eu suponho que num curso ficaria completamente satisfeito. Isso. Não suporta esse quê de perda de mais ou menos satisfeito que vai ser em qualquer um deles. E, portanto, fazer uma aposta. Agora, perante este panorama que o Seyuka descreveu muito bem, com muita clareza, hoje também vemos se erguendo na nossa cultura estes chamados a um Deus que venha colocar ordem, tá certo? Que venha orientar novamente, digamos, não é assim? Tanto na velha tradição cristã, digamos, católica, tá certo? Apesar de que, para minha surpresa, sinceramente, o Papa o Bergoglio, como se llama? ¿Qué número de Papa que é? O número X. Francisco. O Francisco tem amenizado, digamos, não é assim, o supereu católico, né? E da diferença que existe entre ele e o Benedito é realmente surpreendente dentro da igreja. Mas, em compensação, temos os evangélicos aqui no Brasil que se erguem com um poder e uma ferocidade, digamos, tá certo? Que é de meter medo. É de meter medo. Na jornada da sessão agora, a de 22 e 23, a sessão Santa Catarina abriu um espaço para um colóquio que vai acontecer durante 4 ou 5 horas de sábado à tarde, que se chama Os Desafios Contemporâneos à Psicanálise, em que vamos tratar precisamente esta questão do desafio que significa para a psicanálise a emergência, digamos, não é, destas novas religiões, destas religiões neopentecostais, acima de tudo, porque um setor destas religiões, uma igreja em particular, tem fundado já faz algum tempo uma escola de psicanálise ortodoxo, tá certo? E a batalha dele no Congresso é regulamentar a psicanálise. Sim? O que seria a morte da psicanálise, tá certo? Se a psicanálise entra, digamos, a psicanálise que le debe tudo à periferia, digamos, le debe tudo às histéricas da época de Freud, digamos, que não se encaixavam no discurso da ciência, sim? Se a psicanálise entrar, digamos, não é assim, no lugar central da regulamentação, estamos fritos. Pelo menos nós psicanalistas estamos fritos, digamos, não é?
estes grupos evangélicos que têm fundado esta escola e que uma escola da qual egressam vários psicanalistas por ano, ¿sí? Se llaman de psicanalistas cristãos, não é? Que como todo mundo sabe vieram para purificar o planeta, digamos, da perversão e do mal. Estão apostando, digamos, não é? Essa ficha, ¿sí? A regulamentar a psicanálise. Bom, na nossa jornada de sessão abrimos um espaço para que o observatório lacaniano de regulamentação da psicanálise, observatório do qual faço parte como representante da seção de Santa Catarina, ¿sí? O observatório organizará seu primeiro colóquio, onde trataremos, entre outras questões, a questões do fundamentalismo religioso e as leis. Bom, enfim. Tá bom, né? Agradeço muito a presença e as colaborações de vocês. Agradeço bastante.